Bom dia, meus irmãos. Uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui nessa manhã. Mesmo que à distância nós temos a oportunidade de nos reunir e juntos louvarmos ao nosso Deus. Eu convido você, então, a chamar sua família, a reunir a sua casa e assim nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento, clamarmos a graça e o amor do nosso Deus. Pai amado, a Ti toda a honra e toda a glória. Rendemos ao Senhor todo o louvor. Pai, nessa manhã, quando não temos a oportunidade de nos reunir fisicamente, mas reunidos, cada qual na sua casa, nós buscamos a Tua presença. E buscando a Tua presença, nós recorremos ao Senhor, Deus, apresentando os nossos corações diante de Ti. Nossos corações medrosos, nossos corações ansiosos, os nossos corações abatidos, e clamamos ao Senhor, Pai, que traga sobre os nossos corações, as nossas vidas, o nosso lar, o conforto e o consolo que só o Senhor pode dar. Diante de Ti nós declaramos que confiamos em Ti, confiamos no Senhor. Sabemos que a situação não está fora do controle, e o Senhor tem sustentado-nos, e a Ti nós rendemos toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Glória seja dada ao Cordeiro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã nós temos a oportunidade de meditarmos juntos na palavra do Senhor e eu queria trazer para vocês uma reflexão no livro de Salmos. Interessante que tantos de nós temos usado o livro de Salmos de diversas formas e o mais interessante é como que nós temos o privilégio e a oportunidade de usá-lo. O livro de Salmos ele serve com grandes propósitos. E eles podem ser expressos em duas afirmações. O livro de Salmo, ele fala aos nossos corações, ele fala a nós, e o livro de Salmo fala por nós. Quantas vezes nós não temos palavras ou expressões que possam dizer tudo aquilo que os nossos corações estão pensando, nossas mentes estão sentindo, nossos corações estão abatidos, e nós encontramos no Salmo exatamente a expressão da alma do ser humano, ali descrito, quando nós podemos nos expressar a partir dos próprios Salmos. E esses aspectos são importantes, por terem consequências práticas da nossa vida. Pensa só. O saltério veio de Deus para conduzir o seu povo a Deus. Recebemos uma bênção ao lermos e usarmos os salmos e quando somos instruídos por ele. Então, usarmos os salmos deve ser uma parte importante e vital do nosso relacionamento com Deus, nosso crescimento espiritual. Quando nós usamos os salmos para orar a Deus e quando eles nos falam, nós temos então a oportunidade de nos relacionarmos com o Senhor. Em contrapartida, o estudo dos Salmos, ele deve nos levar a usá-lo muito mais no louvor, na adoração e no serviço ao nosso Deus. Quando nós meditamos naquilo que Deus tem feito a partir da sua palavra aos nossos corações, isso nos dá um privilégio e podemos, como o próprio Salmo nos afirma e nos declara no Salmo 150, ele diz, aleluia, louvem o Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 2. Salmo de número 2, eu quero ler com vocês todo o Salmo, do versículo 1 ao versículo 12. Salmo de número 2 nos diz assim, por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará. No seu furor, os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei, e sobre o meu santo monte, Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Com uma vara de ferro, você as quebrará, e as despedaçará como o vaso do oleiro.
Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com um tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Aleluia. Meus irmãos, o Salmo 2, ele é uma declaração, e aqui nós não temos uma informação no próprio Salmo sobre a sua autoria. Todavia, nós temos pela tradição cristã que o próprio Davi escreveu esse Salmo quando nós temos em Atos capítulo 4 o apóstolo Paulo fazendo menção a esse Salmo, atribuindo a autoria dele ao próprio rei Davi. Este é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Esse é um salmo messiânico. Algumas das tradições cristãs, eles afirmam que o Salmo 1 e o Salmo 2 eram o mesmo salmo. E aqui houve uma divisão para facilitar o entendimento de cada um de nós. E agora, no Salmo 2, como um salmo messiânico, ele tem nos falado, ele tem trazido para a gente a informação sobre o governo supremo de Cristo. Olha que interessante, no segundo salmo, nós temos já então a anunciar a respeito do próprio Senhor, e por isso que nós dizemos que ele é um salmo messiânico, e temos algumas coisas valiosas para as nossas vidas, que nós podemos meditar e trazer de ensinamento para os nossos corações. Primeira parte do salmo, ele tem falado a respeito das nações rebeldes. E olha o que ele nos diz nos versículos 1 até o 3. Ele tem nos falado sobre como que povos, nações, pessoas têm se levantado contra o Senhor. E ele faz aqui, inclusive, um paralelo entre o Salmo 1 e o Salmo 2, enquanto que no Salmo 1, no versículo 2, ele fala que o prazer daquele que serve o Senhor está na meditação da lei do Senhor de dia e de noite. No Salmo 2, no versículo 2, ele fala que os reis rebeldes, eles se levantam para conspirar. E essa mesma palavra, conspirar e meditar, ela tem a mesma raiz no hebraico, e aí ele faz esse paralelo exatamente por essa situação. Enquanto os que são santos e justos meditam na lei do Senhor, os outros ficam maquinando, meditando em como fazer o mal, em como se levantar contra o ungido do Senhor. Esses povos rebeldes, eles se levantam contra aquele que Deus estabeleceu como Rei e Senhor das nossas vidas. Esses povos rebeldes, esses reis rebeldes, essas pessoas rebeldes, elas são inimigas de Deus e do seu Cristo e também daqueles que o seguem. Olha como que isso é contemporâneo na nossa realidade. Por mais que o Salmo ele esteja falando sobre a vinda do Messias, sobre aquilo que aconteceria com o Senhor, nós também temos a oportunidade de pensar sobre como que isso tem relação com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Quem seriam hoje aqueles que se levantam contra o Senhor? Nós temos estado em um tempo em que a declaração de uma guerra intelectual nos meios de comunicação, nas formas de ensinar, nos tribunais, nos governos, tem afrontado diretamente aquilo que nós, como servos e crentes em Cristo Jesus, pensam e creem. Os valores que a palavra de Deus tem estabelecido para a gente. E esses se levantam ferozmente contra tudo aquilo que nós temos como precioso e valioso, que o Senhor tem nos ensinado, tem nos dito e tem entregue para a sua igreja. E nós precisamos nos posicionar, termos mais e mais convicção sobre aquilo que Deus tem nos ensinado, sobre aquilo que a palavra do Senhor tem nos dito. E assim sabermos que esse não é uma realidade exclusivamente daquele tempo. Davi, já prevendo o que aconteceria com o Messias, a partir da inspiração do próprio Deus, hoje nós temos a compreensão do que aconteceu e sabemos que isso continua acontecendo também com a sua igreja. Olha só, no versículo 3, ele traz exatamente o que acontece. É o pecado da rebelião declarada. O quanto esses povos e as pessoas que se levantam contra os ensinos que o Senhor tem nos trazido. Nós temos aqui o versículo 3 dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas.
a declaração que esses povos, ou os rebeldes, estão fazendo contra o Senhor é de exatamente desejar a sua própria autonomia, a sua liberdade, e entendendo que isso impacta o nosso relacionamento com Deus. Pensa aqui. A arrogância deles, na arrogância dessas pessoas, declaram a sua suposta independência e reivindicam ser senhores das suas próprias vidas. Aqueles que são pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus estabelece para as suas criaturas. Nós temos os princípios e valores que Deus estabeleceu para a gente. Nós temos na sua palavra quais são os nortes que nós devemos seguir. E aí o que acontece? Nosso ímpeto, nosso coração, já rebelde desde o jardim, desejando ser senhores das nossas próprias vidas, fomos então motivados a nos rebelar contra Deus. E hoje, como seres humanos, como filhos de Adão, nós somos impactados diretamente com o pecado realizado no Éden. Mas nós temos a graça de Cristo Jesus que nos reconcilia com Deus. Mas nosso coração ainda não está completamente transformado, porque nós ainda somos tendenciosos para o pecado. E nos rebelarmos contra o Senhor. E quando que nós nos rebelamos contra o Senhor? Todos que se mantêm, seguindo e inclinados para o seu próprio coração, eles se mantêm rebeldes contra o governo de Deus, sobre o buscar de Deus nas suas próprias vidas. Aí é o que acontece. A gente começa a encontrar artifício para visualizar ou tentar conduzir as nossas próprias vidas segundo o rumo do nosso próprio coração. E, mais do que nunca, há declarações a respeito de que nós devemos segue seu coração, faça o que te deixa feliz. Esses seriam os piores conselhos que as pessoas poderiam dar, porque o nosso coração é enganoso. Nós somos inclinados e tendentes para o mal. E quando nós, então, seguimos completamente o nosso coração, o que nós estamos fazendo? Nós estamos exatamente inclinados para a nossa natureza carnal e corruptível, desejando fazer o que é mal, e assim nós nos assemelhamos a estes reis rebeldes, a essas nações que se levantam contra o Senhor, a estes povos que levantam-se contra o ungido de Deus, desejando romper os princípios e os valores que Deus estabeleceu para nós, e desejando então sacudir sobre os nossos corações os modelos que Deus estabeleceu para a gente. O que nós estamos dizendo é: Senhor, nós não queremos seguir aquilo que você nos ensina, que o Senhor nos ensina, nós somos melhores e queremos fazer o que o nosso próprio coração inclinado ao pecado quer fazer. Só que a gente não tem coragem de dizer isso. Então a gente diz: não, isso não me faz tão bem, eu prefiro acompanhar aquilo que me deixa feliz, o que me satisfaz, o que me alegra o coração. O grande detalhe é que aí nos versículos seguintes, a gente percebe o salmista nos trazendo o modelo do reinado divino e como que ele virá. Olha o fantástico desse texto. Ele nos diz nos versículos 4 a 6 que o Senhor, no seu soberana mão e cuidado sobre as nossas vidas, ele, de forma soberana e segura, ele vê o que esses estão intentando fazer, o que esses rebeldes estão tentando fazer. E o texto nos diz que Deus ri. Ele ri e zomba exatamente deles. Zomba desses homens não porque para ridicularizar, mas porque na sua soberania ele vê os planos dos rebeldes e sabe que o dia deles está chegando, o dia em que eles serão despedaçados, serão eliminados, serão castigados por conta das suas atitudes. O nosso desejo rebelde por autonomia se torna um motivo de riso por parte de Deus. O texto mostra que o Senhor é capaz de visualizar quais são os planos, os projetos, os intentos do coração dessas pessoas. E assim, então, ele sabe que não vão prosperar. O plano dessas pessoas, dos rebeldes, não vão prosperar. E quando o Senhor fala, diz o texto, ele fala para terrificar, para trazer juízo a esses povos rebeldes. Para poder então trazer a esses que se levantavam contra o Senhor a consciência do juízo e daquilo que Deus estaria realizando na vida deles. E da consequência de cada uma dessas coisas. O texto ele nos fala sobre quando Deus estabelece então o seu ungido como rei.
e ele constitui ele como rei de Sião. Jerusalém, que aqui é o Monte Sião, ele vem como um momento para mostrar todas as vezes que um descendente de Davi, um governante davídico, sentava naquele trono, eles estavam tipificando ou demonstrando o reinado do Messias, que é descrito ainda nesse próprio texto. O Monte de Jerusalém, ele é exatamente a declaração de que Deus vem para governar com graça e poder sobre todas as pessoas, sobre todos nós. Eu e você, nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz que justificados, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. E assim como esses povos rebeldes, nós buscávamos fazer exatamente e somente aquilo que os nossos corações inclinados queriam fazer. E quando nós nos víamos, muitas vezes, limitados àquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós desejávamos de todas as formas desmoralizar, descredenciar, ou dizer que aquilo não servia para a gente, e assim buscávamos fazer os nossos próprios vontades, o nosso próprio desejo. Jesus Cristo, ele então vem e estabelece o seu reino. Deus estabeleceu o seu reino, e ainda há aqueles que resistem o seu governo. Em Cristo Jesus, nós temos o reino de Deus estabelecido. No tempo de Deus, diz o texto aqui, o Senhor fará com que as vendas dessas pessoas caiam, com que os seus ouvidos sejam abertos. E assim, eles terão expostos os seus pecados, a sua rebeldia e a revolta contra o Senhor. Nesse dia, eles ficarão apavorados. E todos aqueles que rejeitaram o governo do Senhor serão, então, expostos e saberão que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, reina e governa para todos sempre. Amém. Olha só, o texto continua ainda. Nos versículos 7 a 9, nós temos o testemunho que o próprio Deus dá a respeito do seu ungido, do Messias. E esse é um dos textos que foi citado em Mateus 3, em Mateus 17, o próprio apóstolo Paulo ainda o cita em Atos 13. Ele fala sobre a declaração de Deus a respeito do próprio Filho, de Jesus. Ele diz, este é o meu Filho, hoje eu gerei você. Ou uma outra tradução ele fala, ele fala, tu és o meu Filho, hoje me tornei o teu Pai. Nesse texto, nós vemos que Deus dá testemunho do Messias e fala da sua própria designação. Fala sobre o projeto de Deus para a redenção através de Cristo Jesus. Ele fala, proclamei o meu decreto. Ele disse que Jesus, então, é o Filho. E hoje ele gerou. E olha só, a palavra, como eu comentei, ela ecoa no Novo Testamento em vários momentos, quando do batismo de Jesus, na transfiguração, ou quando o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 13, vem nos falar a respeito da ressurreição do Senhor. Agora, nós temos aqui Jesus, ele ingressando na filiação, quando, através do Espírito do Senhor, ele recebeu o poder de ser declarado Filho de Deus na sua ressurreição dentre os mortos, conforme Romanos 1:4. O texto de Davi, ele ainda continua dizendo o seguinte, versículo 8, fala sobre peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Sobre o governo de Deus com vara de ferro e a forma como o Senhor estabelecerá o seu juízo sobre aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Esse governo do Messias é aquele que assegura, do Senhor, é aquele que assegura que as nações se tornarão a sua herança e a sua possessão até os confins da terra. É interessante que nós podemos fazer talvez um paralelo quando Deus fala com Salomão. Ele pede para que Salomão manifeste o seu desejo, o seu pedido. E Deus dá a oportunidade de Salomão fazer vários desejos ali, ele pede por sabedoria. Aqui nós vemos então Deus falando através de Davi sobre a declaração de Deus a respeito do próprio Messias. Ele fala o seguinte, pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades, tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao nosso Rei Jesus, tudo é dele.
Tudo pertence ao nosso Pai. E assim, aqueles que se levantaram contra o Senhor, os rebeldes, como a gente fala no versículo 9, eles serão despedaçados como um vaso de barro que quebra e é totalmente despedaçado. Eles então descobrirão que o cetro não é apenas um bastão simbólico que tipifica o poder do rei, mas sim que esse é um cetro de ferro capaz de despedaçá-los, espalhá-los em pedaços, como declaração do juízo de Deus sobre aqueles que se levantaram contra ele. O livro de Apocalipse, ele falando exatamente sobre essa parte do cetro de ferro, ele mostra o quadro final de Cristo, governando com mão forte, com cetro de ferro e portando o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse texto, do versículo 7 até o versículo 9, ele nos apresenta e declara exatamente o estabelecimento do governo de Deus. Aqueles que se colocam diante dele, se prostram diante do Senhor, reconhecem o seu poder e a sua soberania, esses não precisam ter medo. Não precisam temer. Não precisam ficar aterrorizados. Mas aqueles que durante a sua vida se levantaram contra o Senhor, contra o seu ungido, e manifestaram-se rebeldes contra Deus, esses serão despedaçados e espalhados sobre a terra. Nas nossas vidas hoje, a gente, no dia de hoje, primeiro domingo do mês, domingo em que a gente comumente celebra o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos nos lembrar da graça que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário por nós, mesmo que sem participarmos da ceia. Lembrarmos que o Messias, Jesus, o Cristo, ele é Salvador e reina. E por seu amor nós estamos vivos. E chegará o dia em que ele voltará e ele estabelecerá o seu reinado definitivo. E nós participaremos com ele de um banquete celestial, ministrado pelo próprio Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E para terminar, nós temos ainda a parte final desse texto, dos versículos 10 a 12, que é aqui um chamado. Um chamado para o arrependimento, para um compromisso. Aqueles que, então, tendo visto tudo aquilo que Deus estabelece a partir do seu Filho, esses que ele mostra como nações rebeldes, e então ele sabe o plano e o intento deles. Ele fala sobre quem Jesus é e como que ele manifestaria o seu poder. Então nós temos aqui agora, então, um chamado ao compromisso, a voltarmos e nos relacionarmos com o Senhor. Um chamado soberano é dirigido, então, a esses que são os rebeldes, a esses povos rebeldes, a esses que se levantam contra o Senhor. Uma proclamação para arrependimento é feita e de sujeição é declarada para que esses que se levantavam contra o Senhor, então voltem-se para Ele e sirvam ao nosso Deus. Então, esses governos terrenos só podem achar bênção para si e para os seus súditos quando se fazem subservientes às reivindicações de Cristo. Nós temos visto hoje, no nosso meio, no mundo, vários governos que se levantam contra o Senhor. E esses, então, esses governos, eles não encontram uma bênção completa. Eles não encontram a tranquilidade e paz. Os seus súditos, os povos dessas nações, eles não encontram bênção para si, enquanto eles não se curvarem ao Senhor. A gente tem visto tantas coisas acontecendo no nosso meio. E a gente percebe o próprio texto da palavra de Deus nos dizendo para que povos e nações busquem o Senhor, prostrem-se diante dele, o adorem e sirvam ao nosso Deus. Esse chamado é dirigido para que essas pessoas sirvam a Deus. Sirvam com temor e se regozijem diante dele. O adorem e prestem a ele todo louvor e adoração. Quando nós orarmos, buscarmos ao Senhor, o nosso Deus, ele virá e sarará a terra e transformará as nações. E nós precisamos orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas nações, orar pelos povos.
entender claramente que esses que foram investidos de autoridade por Deus, eles foram investidos de autoridade por Deus. Não foi a partir da própria proclamação, de campanhas ou outras coisas. Deus pode ter usado isso como meio, mas eles foram investidos de autoridade por Deus. E ali eles serão responsabilizados por cada ato, por cada ação, por cada atitude que fizerem contra o Senhor. E serão assim, sofrerão as consequências de tudo isso. Por isso que eu e você precisamos orar por eles, para que o Senhor derrame sobre esses nossos governantes sabedoria, inteligência, compreensão e entendimento sobre qual é o dever, a missão e a responsabilidade que compete a cada um deles. Enquanto a nós cabe estarmos atentos a tudo que está acontecendo, declararmos e manifestarmos a favor da palavra de Deus contra aqueles que se levantam contra o Senhor, a eles cabe seguir aquilo que o Senhor tem dito e declarado em sua palavra, e aqueles que fizerem contra serão responsabilizados por isso. Não tenham receio de afirmar isso. Eu não tenho receio de afirmar isso. Eles serão responsabilizados por tudo aquilo que eles fizerem se levantarem contra o Senhor. E aqueles que se arrependerem, como há o chamado aqui nos versículos 10. Ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Todos esses que foram investidos de autoridade são chamados hoje a tornarem-se servos do Senhor, a se prostrarem diante dele, a serem ferramentas na mão do nosso Deus. E ainda, além disso, diz para que beijem o Filho, para que a ira não se volte contra eles e destrua os seus caminhos, pois a ira pode se inflamar de forma instantânea, em um momento rápido. Eu e você somos desafiados a isso. E aqui eu não queria dizer somente para os governantes, sobre aqueles que são investidos de autoridade, mas eu e você também podemos ser encontrados como rebeldes. Precisamos nos voltar para o Senhor. O texto ele não termina somente com esse chamado para o arrependimento, um convite ao compromisso. Ele, diferente de como termina o Salmo 1, que termina com uma declaração, uma consequência, uma condenação para aqueles que não seguem o caminho do Senhor, que perecerão, e ele termina agora com uma bênção. Ele faz um paralelo muito interessante com o Salmo 1. O Salmo 1 começa com uma bênção, dizendo: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, e aqui nós terminamos o Salmo 2 dizendo: bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Bem-aventurado todos aqueles que são refugiados nele. Então, os rebeldes são chamados a realizar um ato de homenagem diante do Rei ungido, para que a sua ira não se inflame contra eles e então eles sejam destruídos. Aqui, então, nós temos uma bênção declarada. Aqueles que se arrependerem, se voltarem para o Senhor, buscarem a sua face, declararem a Jesus como Rei e Senhor de suas vidas, e se refugiarem nele, eles serão bem-aventurados. O único refúgio, o único lugar que nós podemos nos colocar para nos protegermos contra a tormenta de Deus é debaixo da sua mão poderosa. Deus ele tem cuidado de cada um de nós. Deus tem nos amparado e nos abençoado. Toda rebelião, e aqui eu já estou terminando, toda resistência, toda rebelião contra a mão poderosa do Senhor, ela é tola, ela é vã, ela é inútil. Nós podemos tentar resistir o tanto que nós quisermos, mas no final nós vamos nos prostrar, nós adoraremos a esse Deus Todo-Poderoso. A nossa revolta contra o governo de Deus nos leva a uma busca pecaminosa pela nossa própria autonomia. E não somente esse, como o texto nos diz sobre nações, povos, rebeldes, reis que se levantam contra o Senhor. Eu e você podemos nos levantar contra Deus, manifestar a nossa revolta e rebeldia contra o Senhor. E nós fazemos isso tantas vezes quando a palavra de Deus nos diz alguma coisa. E nós preferimos agasalhar nos nossos corações o nosso próprio senso de realidade. E rejeitamos o ensinamento bíblico. Dizemos, não, peraí, a Bíblia é importante nesse e naquele sentido, mas nesse sentido era só para aquele tempo.
não se aplica para a gente hoje. Percebe como a gente tenta negociar com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra de Deus, quando essa confronta o meu e o seu coração? Porque a gente se levanta e se revolta contra Deus? Como nós temos o nosso coração então petrificado, endurecido, e precisamos o tempo todo clamarmos ao Senhor: Pai, perdoa-nos, amolece o nosso coração, que nós possamos nos curvar diante do Senhor, nos prostrarmos diante de Ti, reconhecemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que o meu eu precisa ser diminuído, moído, colocado no seu devido lugar, e o reino do Senhor ser estabelecido no meu coração. Quantas e quantas vezes nós estabelecemos ídolos dentro da nossa própria casa, no nosso próprio coração, e dizemos: não, Senhor, aqui você não pode mexer, aqui eu sou o soberano, aqui eu quem mando. Nesse dia, nós também teremos os nossos pecados expostos, e quanto rebeldes nós fomos. Esses reis rebeldes, a própria palavra de Deus nos diz, em Atos capítulo 4, que no tempo do Messias, no tempo de Jesus, eles foram identificados como Pilatos e Herodes. Esses eles se levantaram contra o Senhor e o pregaram na cruz. Então todos os que se levantam contra a palavra e contra o Senhor hoje também se encontram na situação de rebeldia contra Deus. Assumem a mesma posição de Herodes e de Pilatos, negando o governo e o reinado de Deus, e serão responsabilizados por isso também. No seu plano, no plano de Deus, no seu devido tempo, quando o Senhor então voltar, quando manifestar a sua palavra de forma real e audível, em que todos venham mais uma vez a ouvir, o Senhor, Ele planejou tudo isso antes de tudo existir. Ele é o Senhor e Rei de todo o mundo. O fato que algumas pessoas não reconhecem isso não muda, que Deus é Senhor e Rei de todo o mundo. Então não sofra, não perca a fé, a esperança quando você é usado por Deus proclamar as novas de salvação, as palavras do Evangelho, a transformação daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E esses não ouvirem, porque o fato deles não atentarem para o que o Senhor é, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor faz, não tira do poder e não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. E assim, todos aqueles que se arrependerem, ouvirem o chamado do Senhor, nele se refugiarem, serão bem-aventurados. Que eu e você possamos buscar sempre a face do nosso Deus, reconhecer nele o seu poder, o seu amor e a sua graça. E assim, bem-aventurados, protegidos e guardados debaixo das asas do Senhor, não termos medo. Sabemos quem Ele é e o quanto que Ele tem cuidado de nós, nesse tempo e no tempo do porvir. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Convido você a baixar também sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus querido, nessa manhã nós vimos o Teu poder, a Tua majestade sendo manifestada desde sempre. E quanto que tantas pessoas se levantavam contra o Senhor, hoje nós temos também pessoas se levantando contra o Senhor. E por isso nós clamamos que nos use como aqueles que permanecem firmes, como esteios da Tua palavra, que vivem o Teu Evangelho, que testemunham de forma real e pronta daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, eu oro para que os nossos irmãos em casa, esses que têm nos acompanhado, se sintam guardados e protegidos pelo Senhor. Eu oro, Pai, para aqueles que se levantam contra o Senhor, sejam quebrantados, sejam tenham consciência clara daquilo que tem feito contra Ti e se arrependam dos seus pecados e voltem-se para o Senhor. Busquem o Senhor e possam, como o texto nos diz, se abrigar debaixo das Tuas asas, se agasalharem em Ti e também serem bem-aventurados.
Louvado é o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, saudades de todos vocês, com o desejo de o mais breve possível encontrar cada um dos irmãos.